Muito bem, abra sua Bíblia no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ou acesse, né? A maioria aí eu acho que acesse. Nós, domingo retrasado, começamos falando desse capítulo, queridos, e como surgiu a igreja de Filipos, como Deus dirigiu os missionários para a Europa e chegando ali numa colônia romana de Filipos, como começou aquela igreja. E vimos 3 episódios, Lucas relatando o início da igreja, os convertidos, a conversão de Lídia e a sua família, a libertação de uma jovem possessa, pitonisa, não é? Um espírito de adivinhação, de clarividência, e a conversão do carcereiro romano e a sua família também. Então, como iniciou a igreja ali, os primeiros convertidos. E hoje eu quero me deter um pouco mais na experiência de Paulo e Silas na prisão, depois dos açoites. Esses homens, como eles reagiram? Como eles reagiram a essa dificuldade? Por isso eu quero meditar com os irmãos sobre vencendo as adversidades da vida. Como podemos vencer as adversidades da vida? Eu quero me deter aí, Atos 16, veja o verso 25. Veja aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muito bem, eles estavam ali presos, esses 2 missionários que pregavam o evangelho, levavam a mensagem da palavra de Deus às pessoas e levavam paz, esperança, alegria para os corações, libertando pessoas escravas de Satanás. E por causa da pregação, por causa da evangelização, por causa dessa libertação dessa jovem possessa, eles foram caluniados, injustiçados, levados para a praça e deram a ele muitos açoites, ilegalmente, porque eram cidadãos romanos e não tinha sido feito o processo legal ainda. Jogaram eles na prisão, numa masmorra romana, e, além disso, seus pés no tronco, diz que era uma prisão interior, não é? Subterrânea, e com os pés nos troncos. Ali eles estavam. E aí a gente fica pensando, como conciliar? Se você estivesse no lugar deles, né? O fato de fazer o bem às pessoas e receber o mal. O fato de levar paz ao coração das pessoas e receber gente revoltada contra eles. O fato de levar a esperança para as famílias e agora receber açoites, com as costas ensanguentadas, né? O fato de libertar uma jovem possessa, escrava do diabo, agora eles estão presos, não é? Numa prisão, num cárcere interior. Parece que essas coisas não se harmonizam. Parece que essas coisas não batem uma com a outra. Parece que estão em contradição, não podia isso acontecer. E às vezes nós passamos por dilemas também na vida. Tá? Nós não conseguimos harmonizar dedicação a Deus com a adversidade que nós enfrentamos na vida. Nós não conseguimos harmonizar a conversão com aflições que nós sofremos na vida. Nós não conseguimos harmonizar a paz que Deus nos dá com conflitos familiares.
Nós não conseguimos harmonizar saúde espiritual com a enfermidade física. Não conseguimos harmonizar fidelidade a Deus com apertos financeiros. Nós não conseguimos harmonizar a obediência a Deus com tribulações. Então a gente fica nessa situação e a semelhança de Paulo e Silas. Será que eles tinham isso no coração? Será que eles estavam tendo essa dificuldade de harmonizar as coisas que estavam acontecendo com eles? Como é que eles reagiram a isso? Como é que eles venceram essa adversidade? É isso que eu gostaria de meditar com os irmãos, tirando 3 lições importantes aqui, especialmente no verso 25. Então deixa a Bíblia aberta aí e nós vamos ver. Está fácil de ver o texto, essas ideias. Em primeiro lugar, vencemos as adversidades da vida com o quê? Com oração. Primeira coisa que eles fizeram, diz assim, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas oravam. Estes homens foram injustiçados, caluniados, suas roupas rasgadas, açoitados brutalmente, violentamente. Eu imagino que as costas estavam cheias de vergões, ensanguentadas, tá? Talvez o sangue correndo realmente, as costas em carne viva. Açoite não era brincadeira, não era varinhas comum não, era um negócio terrível mesmo. Foram jogados numa prisão interior, Tuliano era o nome chamado, que era uma prisão bem no fundo, uma masmorra mesmo. Não havia janelas nessa masmorra, não havia corrente de ar, não havia luz. E comentaristas dizem que era um cheiro insuportável aquilo ali, e eles estavam num tronco. Uma vez eu fui num sítio, lá em Areal, ainda tem um sítio, acampamento batista, e eles tinham, agora não tem mais, era uma fazenda, né? E eles tinham lá um tronco de tortura. E é interessante, o tronco tinha o lugar dos pés, né? Que 2 buracos assim para os pés, e não eram juntinhos não, separados, e aqui eles estavam assim, e havia o lugar para as mãos e para o pescoço. A pessoa ficava assim, né? Então você imagina mais ou menos isso, esses 2 homens numa situação dessa. Não viam ninguém, tudo escuro. Estavam ali ensanguentados, sentindo muitas dores. E estes homens, pela graça de Deus, estão orando. Primeira coisa que eles fazem, orar. Eles oram, queridos. Eles não entram em desespero. Eles não ficam chorando e nem se lamentando. Eles oram. A Russell Champlin, no seu comentário, ele diz que o que eles estavam orando? Será o que eles falavam com Deus? Ele diz, pelo menos 2 coisas. Pediam graça para suportar o sofrimento. E eles oravam pedindo perdão e salvação para os seus perseguidores. Possivelmente essas 2 coisas estavam na oração deles. E é bem possível, queridos. Esses homens de Deus faziam isso. Foi isso que Jesus fez na cruz. Naquela tortura toda, Jesus ainda pedia perdão para aqueles que estavam ali. E não foi diferente que Estevão também, sendo apedrejado, ele pediu perdão, pediu graça para aquelas pessoas que estavam ali, torturando, apedrejando. Então Paulo e Silas oravam. Queridos, quando nós oramos, demonstramos que nós somos dependentes de Deus. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando que precisamos de Deus. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando que confiamos em Deus, que cremos no poder da oração. Por isso, oramos. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Queridos, quando a oração é feita na terra, diz lá em Apocalipse, que há o quê? Silêncio no céu. Quando as orações estão chegando no altar,
de Deus. E Deus prepara a resposta. Queridos irmãos e irmãs, quando enfrentamos adversidades, não é hora de desespero, não é hora de murmurar, não é hora de decisões precipitadas, não é hora de dar um jeitinho brasileiro na situação. Quando enfrentamos adversidades, é hora de orar. É o momento para orar, para chorar aos pés do Senhor, para se lançar no altar de Deus, para deixar nosso coração quebrantado aos pés do Senhor. Diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E diz mais: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós lemos a Bíblia, o livro do profeta Daniel, ele sofreu perseguição, inveja e calúnia. E a primeira coisa que ele faz em reação a isso, reagindo a isso, é fazer o quê? Ele vai para o seu quarto de oração. Ele vai se colocar diante de Deus. Ele não vai argumentar. Ele não expõe seus direitos, defende seus direitos. Ele não diz que está sendo injustiçado. Ele não se justifica. A primeira coisa que ele faz é entrar no seu quarto de oração. Em Atos capítulo 12, queridos, quando a igreja estava perseguida, os discípulos estavam sendo injustiçados, estavam presos, Pedro estava preso e Tiago foi morto em consequência dessa perseguição. Diz o texto, versículo 5 de Atos 12, que a igreja fazia incessante oração por eles. Uma igreja que cria no poder da oração. E um anjo foi lá e libertou Pedro, em resposta à oração. Lá em 2 Reis, capítulo 4, fala da mulher sunamita, que tinha um filho precioso, dado por Deus, e de repente, aquele filho amado morre no seu colo. Tem um mal súbito, tipo uma insolação, e acaba morrendo. E ela se arruma para ir em direção ao profeta de Deus, o profeta Eliseu. E ela sabia que esse homem de Deus tinha solução para ela. E até ela chegar lá, muita gente perguntava: e aí, como é que está? Tudo bem com a sua família? Vai tudo bem contigo? Vai, tudo bem. E quando chega diante do homem de Deus, ela expõe dizendo: não está tudo bem não. Tem morte lá em casa. Meu filho faleceu. E aí a história você sabe, conhece, não é? O menino foi ressuscitado e devolvido à sua mãe. Ela buscou o poder de Deus através do profeta Eliseu. Essa mulher confiava no Senhor. Irmãos, quando nós estamos enfrentando adversidades que tentam abalar nossa vida, nossa família, nossa estrutura, quando a tragédia chega, quando a preocupação invade nosso coração, a ansiedade, e a nossa vida começa a ser abalada, e você não vê saída humana, é hora de você fazer uma só coisa: orar, se lançar aos pés do Senhor e orar, como esses homens fizeram. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele tudo fará, Ele operará. Na hora da adversidade, nunca esqueça que a sua maior arma é a oração. Às vezes a gente busca a oração como último recurso. A gente tenta fazer um monte de coisa. Não estou dizendo que você não vai assumir sua responsabilidade de fazer o que você tem que fazer, tá? É diferente. Mas às vezes, irmãos, nós só nos lançamos em oração quando tudo falha. E Deus é tão misericordioso que atende a si mesmo. Mas a oração deve ser o primeiro recurso, como esses homens.
Paulo e Silas. Primeira coisa que eles fizeram, orar. Orar. Segundo lugar, vencemos as adversidades da vida com louvor a Deus. O texto continua assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Eles não estavam cantando música de Roberto Carlos, nem estavam cantando uma música popular. Eles estavam louvando a Deus. Nada contra o Roberto Carlos, tá? Por favor, tá? Oro por ele, já mandei até 2 livros para ele, uma Bíblia e outro livro, tá? Espero que ele se converta um dia, tá? Encontre Jesus. Mas, irmãos, louvores a Deus, não eram músicas, qualquer música que eles estavam cantando. Louvor a Deus. Queridos, parece algo irracional, parece algo ilógico. Esses homens estavam moralmente arrasados, materialmente desprovidos de tudo, fisicamente abatidos, com muitas dores, mas espiritualmente contentes, espiritualmente confiantes, espiritualmente com o coração cheio de louvor e de ações de graças. Essa é a ideia dos louvores a Deus. Havia um poder na vida deles, havia algo diferente agindo no coração deles. Aquilo não era normal, não era uma reação natural, era algo que vinha de Deus, é algo espiritual, queridos, é uma força sobrenatural para suportar aquela situação, que transformou o choro em alegria, transformou dor em consolo, transformou vale em monte, transformou sofrimento em adoração a Deus. O corpo deles estava na prisão, mas a alma estava no Santo dos Santos. Os pés estavam no tronco, mas o coração estava em Cristo. E isso faz toda a diferença, irmãos. Eles estavam numa masmorra romana, guardados com muita segurança, mas eles estavam completamente livres para adorar a Deus. E isso é algo fabuloso. O louvor é a canção da alma liberta. O texto diz, por volta da meia-noite. Meia-noite. O Salmo 42, 8, diz assim: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite contigo está o meu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E Jó 35:10 diz assim: Deus inspira canções de louvor durante a noite. Mas nessas condições aqui, sim, só o Espírito Santo de Deus para inspirar uma canção para Paulo e Silas, como foi o caso de Jó também. Canções de louvor à noite, no meio de terrível tempestade. Queridos, meia-noite é hora de solidão, é hora de silêncio, de escuridão e medo. Mas para Paulo e Silas, meia-noite era a hora de oração e adoração a Deus, de louvor a Deus. Eu creio que Deus não tirou a dor deles. Eles estavam sentindo uma dor real. O sofrimento é real. Mas a presença de Jesus era muito mais real na vida deles, que fazia com que eles superassem aquela dor e aquele sofrimento. Eles não pediram para escapar da dor, irmãos. Eles pediram para triunfar sobre ela. Para nós é fácil cantar na alegria, é fácil cantar na abundância, é fácil cantar no santuário. Mas Deus nos convoca a adorar na dor, na tormenta, nos conflitos, no vale de sombra da morte, na prisão, durante a enfermidade, durante os momentos que passamos injustiças, durante o desespero,
nas nossas perdas, nestas horas, Deus nos chama para adorar a Ele. Não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, se é dor, tristeza, enfermidade, vícios de parentes, abandono, depressão, medo, ansiedade, não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus deseja que você o louve, mesmo na adversidade que você está enfrentando. Deus está dizendo para você, você precisa me adorar, mesmo enfrentando essa adversidade. Oração e louvor a Deus. Comece a louvar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a olhar para as coisas que Deus já tem feito na sua vida. E pela fé, aquilo que Ele vai fazer, louve pela fé. E você vai começar a ver que as coisas vão mudar. Talvez a circunstância não mude, mas você vai mudar. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Porque Deus não falha, queridos. E Ele é poderoso para fazer isso. E a resposta virá na hora certa, no momento certo que Deus determinar. Por último, vencemos as adversidades da vida testemunhando de Cristo. Versículo 25 continua, veja lá. E os demais companheiros de prisão escutavam. A palavra escutar indica um ouvir atento. Um ouvir prazeroso. Como se estivesse ouvindo uma melodia bacana. É esse ouvir que o texto está dizendo. Tem esse significado. Esse ouvir atento, escutavam. Parece algo... Hoje há uma mentalidade, queridos, de que o cristão que passa por dificuldade, ele está dando mau testemunho. Infelizmente, tem mentalidade assim. Ele não está bem, ele está fora da bênção. Queridos, quando nós passamos por adversidades e oramos e louvamos, nós estamos testemunhando. É o testemunho de fé em Jesus. E esse é um poderoso testemunho quando você ora e louva a Deus na adversidade. Aquelas celas úmidas, escuras, fétidas, que antes certamente escutavam o quê? Insultos, palavrões, reclamações, murmurações. Agora elas escutam orações e louvores a Deus. Aqueles outros presos estavam admirados. Como é que esses dois homens conseguem fazer isso? Por isso que a ideia que eles escutavam era um escutar atento. Era algo maravilhoso que eles estavam escutando, de alegrar o coração. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, na tragédia, o nome de Deus é exaltado e damos um poderoso testemunho. E pecadores são impactados com a mensagem. Quando nós fazemos isso na hora da dor. Eles estavam impedidos de ir e vir, eles não podiam estar na praça, eles não podiam nem ver o rosto das pessoas. Mas o que eles podiam fazer, eles estavam fazendo, que é orar e louvar a Deus. E este é o testemunho deles. Este era o testemunho. Queridos, uma pessoa que é capaz de orar e cantar louvores de ações de graças a Deus na adversidade, essa pessoa, Deus há de usar esse testemunho para a glória dele. Abacuque capítulo 3, você conhece muito bem, que é um hino, é uma melodia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós precisamos dizer isso hoje, queridos. Ainda que nos postos não haja combustível, ainda que no hortifruti não tenha verduras para comer, nem no mercado compras, nem no açougue carne, ainda que as coisas estejam dando tudo errado, ainda que tudo esteja contra mim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ninguém pode silenciar um coração cheio de Jesus, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Parem de ouvir pregadores triunfalistas, que não pregam o evangelho verdadeiro, que estão dizendo que o cristão verdadeiro não passa por aflições, que o cristão verdadeiro não tem problemas financeiros, que o cristão verdadeiro não tem enfermidades, que não passa por lutas e dificuldades dentro do lar, não tem conflitos familiares. Pare de ouvir essa gente, queridos, porque esse não é o evangelho. Deus pode te dar a vitória em qualquer situação, mas nem sempre Ele fará isso, porque Jesus disse que no mundo teremos o quê? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos irmãos, nosso grande problema é que nós gostamos das promessas de Deus, mas às vezes não submetemos as condições para as promessas de Deus. Gostamos do Salmo 37, 4, 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus vai fazer o que deseja do meu coração. Mas você está se agradando de Deus? Jesus é a coisa mais importante na sua vida, é o que mais alegra o seu coração. Agrada-te do Senhor quer dizer isso. Você louvá-lo em qualquer situação. Paulo e Silas fizeram isso. Eles entregaram o caminho ao Senhor, confiaram nele e Deus operou. Queridos, precisamos nos alegrar no Senhor, precisamos nos deleitar no Senhor, confiar e entregar. Isso é testemunho nas adversidades. Preste atenção, meu querido. As adversidades nos colocam junto a pessoas que precisam de Jesus, que de outra forma elas jamais seriam alcançadas. Através daquilo que você passa, você alcança pessoas que de outra forma você não alcançaria. Então preste atenção naquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Então testemunhe na hora da dor, do luto, da enfermidade, da provação, na hora do sofrimento. O texto, eu gosto muito disso, o verso seguinte vai falar do terremoto, que abriu as portas da prisão, soltou os presos, depois fala da conversão do carcereiro. Essas coisas só ocorreram depois. Esses homens estavam orando e cantando antes, independentemente do que ia acontecer. Vocês acham que eles sabiam que isso ia acontecer? Que esse terremoto ia acontecer? Que as prisões iam se abrir? Que aquele carcereiro ia se converter? Eles não louvaram a Deus por causa do terremoto, porque isso aconteceu só depois. Eles não oraram depois que o carcereiro se converteu. Eles oraram, fizeram isso tudo antes de acontecer, porque eles oravam e cantaram, porque Jesus estava no comando da vida deles. Jesus estava dirigindo a história deles. Então esse é o testemunho que eu estou dizendo, queridos. O testemunho eficaz na hora da provação, na hora da adversidade, na hora da luta, do sofrimento. Você conhece a história de Misael, Ananias
e Azarias, que eles foram intimados a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, e eles não fizeram isso. Não fizeram isso. Nós tivemos um missionário que deu uma escorregada danada quando ele falou que chegou dentro de uma estátua aí num país muçulmano e fez assim. Eles não fizeram de jeito nenhum. Sabe o que eles disseram? Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. Se não, estamos prontos a morrer. Nós não vamos nos curvar. Isso aqui é testemunho, queridos. E eles foram jogados na fornalha. E, como vocês sabem, né? Eles não foram livres da fornalha, mas na fornalha, porque Jesus estava lá com eles. Não eram mais 3, eram 4. A vida de Jó é uma inspiração para nós que passamos por adversidades. Na provação, na tormenta, na grande aflição, desprovido e abandonado por todos e por tudo, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Falei demais sem conhecimento, e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só depois que a história mostra, mudou o Senhor a sorte de Jó. E deu a ele em dobro tudo o que antes possuía. Depois, mas antes ele disse tudo isso. Independentemente do que Deus vai fazer, eu me coloco nas mãos do Senhor e louvo ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que às vezes o terremoto não vem, às vezes a bênção que você está esperando, ela não virá, às vezes o livramento que você esperava não vai acontecer, às vezes aquela cura que você tanto pediu a Deus, ela não vai acontecer. Hoje foi enterrado o pastor Gilson do Carmo Batista, doente, morreu. Às vezes Deus não vai atender aquilo que você quer, aquilo que você pede. A cura não vai vir, a abundância não vai vir. Porque Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor. E às vezes nós não sabemos o que pedimos a Deus. Então, queridos, seja o que for, Deus estará contigo. Isso é promessa. Se vai acontecer ou não, uma coisa é certa: Deus estará contigo. Isso não muda, isso é promessa. Então, se Deus estará contigo, meu irmão, minha irmã, não importa o que vai acontecer. Se a bênção vai chegar conforme você gostaria, às vezes Deus responde exatamente como nós pedimos. Mas às vezes não. Marta e Maria pediram para Jesus chegar e visitar Lázaro, doente, à morte. Jesus não foi. Mas que decepção, né? E dizia que era amigo. Que amigo, hein? Nem no sepultamento ele foi. No funeral. Só 4 dias depois, já cheirava mal. Deus tinha algo maravilhoso, muito maior para fazer. Muito maior. Deus é assim, queridos. Quando Ele não nos atende, sabia que o não de Deus é uma bênção?
Mas o Senhor é tão misericordioso que quando, a Bíblia diz, quando Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quando você ora e Deus te estimula a orar, e você tem versículos demais na Bíblia toda, dizendo que nós precisamos orar e pedir a Deus, porque Ele vai responder nossa oração. Ele quer responder nossa oração. Mas, queridos, vamos entender os planos de Deus, mesmo que você não entenda, louve ao Senhor. Às vezes a gente não consegue harmonizar as coisas. Os discípulos estavam num barco, o barco estava em tempestade, e Jesus estava naquele barco. Além de Jesus estar no barco, ele estava dormindo. Ué, e os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Eles acordaram Jesus apavorados. Jesus, o Senhor não se incomoda conosco, nós estamos perecendo. Jesus acalma a tempestade e diz: por que vocês são tão incrédulos? Por que a fé de vocês é tão pequena? Estou com vocês, não falei isso, agora é que estou dizendo, né? A minha interpretação aqui, estou com vocês aqui. Para que esse alvoroço todo? Para que esse desespero? Eu estou aqui com vocês. Mas na nossa cuca, a gente não consegue harmonizar o estar com Jesus no barco e o barco em tempestade. A mensagem atual que se propaga aí não bate, não se harmoniza com isso. E às vezes a gente fica confuso por causa disso. Precisamos confiar no Senhor, irmãos. E como Paulo e Silas, na dor, na dificuldade, na provação, orar, cantar, louvores a Deus. E esse será um grande testemunho. O resultado disso foi o terremoto, nós sabemos o texto, prisões abertas, libertações, salvação, famílias salvas. Mas eles fizeram isso antes dessas coisas acontecerem. Independentemente dessas coisas. Eles não disseram assim: ó, vamos orar, porque vai acontecer assim. Para acontecer assim, vamos louvar, porque... Não. Eles estavam de coração aberto, louvando a Deus. Deixa Deus dirigir. É assim que nós devemos fazer, queridos. E eu quero convidar você nesta noite, que está enfrentando algum tipo de adversidade na sua vida, você orar, louvar a Deus e testemunhar da sua fé em Jesus. Você vai ver que o resultado disso é maravilhoso. Sua vida vai ser diferente. As coisas podem mudar. Terremotos podem acontecer. Prisões podem ser abertas. Pessoas podem se converter. Se você estiver pronto a enfrentar as adversidades, a vencer as aflições e lutas, com oração, louvor e testemunho. Que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus nos fortaleça para que nas lutas e dificuldades nunca esqueçamos que o Senhor está conosco e Ele vai fazer o melhor para nós. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor. E se você quiser vir à frente para a oração, você está passando alguma luta, alguma dificuldade, nós estaremos orando por você, pela sua família. Se você quiser colocar sua vida, seu problema, sua dor, sua luta, e quiser que oremos em seu favor, se você quiser vir à frente para a oração, pode vir, colocando a sua vida, seu lar, sua família,
Talvez sua causa é impossível. Nas mãos de Deus. Talvez uma tempestade difícil. Nós queremos orar por você, pela sua família. Então venha, se você